Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e eu ajudo os profissionais de logística a crescerem na sua carreira, independente do cargo e da idade. Bom, vamos lá. Hoje o tema que a gente vai conversar aqui é o seguinte: por que é importante para você, profissional da logística, planejar os seus degraus para crescer na sua carreira na logística? Por que é importante fazer esse planejamento? O que eu vou falar hoje, é sobre alguns pontos que é da sua carreira profissional que você deve se atentar. Tanto se você for um profissional que está no início da carreira, quanto se você já for um profissional que já está há algum tempo na logística, um profissional com um pouco mais experiência. Então o assunto de hoje é válido tanto para quem é iniciante, como para quem já tem alguma experiência na logística. E quando a gente está no início, algumas coisas ainda são bem desconhecidas para a gente. E ao longo do tempo, você começa a ter mais experiência, que você vai passando, você vai começando a trabalhar mais tempo na logística, você começa a ter mais experiência e essas coisas vão se tornando mais claras para você. No entanto, você tem que tomar muito cuidado com o quê? Para não perder o momento certo de fazer algumas coisas. E qual que é esse momento certo de fazer algumas coisas? É o timing. Você tem que saber o timing. O timing é muito importante na sua carreira. Por que o timing é importante para a sua carreira? Pelo seguinte: se você faz determinadas coisas antes do tempo, ou se você deixa para fazer depois, deixar o tempo passar, se demora muito para começar a fazer aquilo, o resultado que você vai ter com aquela ação não vai ser aquele que você sonhou em ter ali na logística. Então, se você erra o timing das coisas, você não faz aquilo, não faz aquela ação no momento certo em relação à sua carreira, você não vai colher o resultado que você vai estar esperando aí como crescimento profissional. Por isso que fazer um bom planejamento da sua carreira, planejando cada degrau que você quer subir, é muito importante. Esse planejamento é seu, é só você que tem o controle e o seu desenvolvimento na logística. Ninguém pode fazer esse planejamento da sua carreira na logística por você. Essa responsabilidade é toda sua. Você é o responsável, afinal das contas, por quê? Pelo quê? Pela sua carreira. Então, o planejamento da sua carreira, o que consiste? É planejar aonde que você quer chegar, qual cargo que você quer ocupar, qual é o salário que você quer ter. E isso tudo vai servir como um direcionamento para a sua vida na logística. E esse planejamento, quando você faz ele o mais breve possível, ou seja, quanto antes você faz esse planejamento, melhor vai ser para você. Por quê? Ele vai te ajudar a alinhar o caminho que você tem que percorrer para conseguir atingir o seu objetivo e chegar aonde você quer na sua carreira. E vai ajudar você também a perceber quando você estiver indo para fora desse caminho. Então, se você está com a sua carreira indo para um caminho errado e você sabe exatamente aonde você quer chegar, você já tem bem claro o seu planejamento, você tem isso já muito claro para você, você consegue trazer ali tudo para o caminho certo, para que a sua carreira siga o caminho certo. E quando você demora muito para fazer isso, você pode acabar tendo um grande retrabalho para corrigir ali o que a gente costuma dizer da rota, o rumo da sua carreira. E esse retrabalho vai acabar de tomar muito tempo. Então, uma coisa que você poderia estar alcançando com um tempo menor, ele vai aumentar. Por quê? Porque você estava indo por um caminho, não era bem aquele caminho que você queria seguir, ou era o caminho que você deveria estar seguindo, e aí você tem que refazer o caminho. E aí o refazer o caminho é retrabalho e demora. É igual quando você pega o seu carro e você está indo para um determinado lugar e você erra o caminho. Você tem que voltar, você tem que pegar uma outra rua, outra avenida, corrigir o caminho. Então você ia chegar de repente em 15 minutos, e aí você erra o caminho, você vai chegar em 25 minutos. Então é isso que você acaba fazendo com a sua carreira. Se você demora para você fazer esse planejamento, demora para entender aonde que você quer chegar, consequentemente,
você vai demorar mais para chegar lá, para chegar no seu destino, que é onde você quer chegar, no seu cargo, no salário que você quer ter trabalhando na logística. Mas por que é importante você fazer um bom planejamento para você subir ali os degraus da sua carreira na logística? Bom, vamos lá, deixa eu contar um pouquinho mais sobre isso para você. Quando a gente fala de planejar alguma coisa, existem pessoas que logo de cara já torcem o nariz. Tem gente que odeia planejar, não gosta de planejar nada com antecedência, preferem viver sem se preocupar com o que pode acontecer. Não gosta. Tem gente que realmente você vai falar, vamos planejar isso, a pessoa, putz, vamos planejar para quê? Deixa acontecer, deixa vir e a gente vê como é que a gente toca. Só que, no entanto, quando a gente planeja, a chance de dar certo o que você quer fazer, de você conseguir atingir aquele objetivo, ele aumenta muito. Então, essa questão de você planejar, ela vai te ajudar a aumentar a taxa de sucesso de você conseguir atingir aquilo que você estava almejando, aquele seu objetivo. E quando eu falo essa questão de planejamento, eu acabo, me vem na cabeça, né, uma história, né, uma história que eu vivi, onde não seria possível eu conseguir atingir o objetivo que eu defini para aquilo ali, se eu não tivesse feito um bom planejamento. E aí eu vou te contar essa história é bem bacana. Uma vez eu decidi fazer uma festa de aniversário surpresa para minha esposa. E olha, quando eu falo surpresa, era surpresa mesmo, tá? Ela não sabia de absolutamente nada e não desconfiava de nada. Bom, o meu principal objetivo com aquela festa qual que era? Eu queria deixar ela feliz. Eu queria que ela realmente gostasse de estar comemorando o aniversário com as pessoas que ela gostava, com as pessoas que ela gostaria de estar junto naquele momento. Então, para eu conseguir atingir esse meu objetivo, eu tinha que me planejar muito bem. Afinal, uma festa surpresa não é algo assim tão simples de se organizar. Ainda mais quando quando a aniversariante, não o aniversariante, no caso a aniversariante, é a sua esposa, né? Ou seja, ela está toda hora por perto, né? O tempo inteiro. E você precisava convidar as pessoas, né? Você precisa convidar os amigos, as amigas dela, convidar a família, organizar comida, organizar bebida, o local da festa. Ou seja, tinha que organizar tudo isso e ainda garantir que fosse surpresa para ela, que ela não soubesse de absolutamente nada. E no dia do aniversário dela, eu combinei com os pais dela como que a gente deveria fazer, né, para chegar lá no local da festa sem que ela percebesse, para que continuasse sendo uma surpresa. E tinha um horário certo, né, para chegar, para que desse tempo dos convidados também chegarem antes dela e tá todo mundo organizado, para quando ela abrisse a porta, surpresa, né? Bom, a festa ela ia ser organizei a festa ia ser lá na casa da minha mãe. E quando a gente estava chegando lá, eu estava com a minha esposa, né, no carro, a gente estacionou, e na hora que eu cheguei, estacionei, a gente desceu do carro, estava indo já para casa da minha mãe, e aí eu vi um amigo dela que também estava chegando, ele tinha se atrasado, né, não conseguiu chegar antes, no horário que a gente tinha conversado. E aí, ela não viu esse amigo dela, né, só que eu não sabia se ela tinha visto ou não, então para eu ter certeza que ela não tinha visto, eu voltei para o carro, dei meia volta, e aí ela mudou a direção dela e ela olhou para mim, né? Ela olhou para onde eu estava, né? Para a direção onde eu estava. E essa virada dela foi o tempo suficiente para o amigo dela simplesmente para ele desaparecer, né? Atrás de um arbusto. E aí foi engraçado, né? Mas o fato é o seguinte, quando a gente entrou na casa da minha mãe, surpresa, todo mundo cantou parabéns e ela ficou muito feliz. O meu objetivo foi alcançado, deixei ela feliz com aquela festa surpresa de aniversário. E isso, ele só funcionou por quê? Porque eu planejei antes. E por pouco ali, na hora, né, que a gente costuma falar no campo de batalha, né, por pouco quase que deu errado. Quando apareceu um amigo dela que se atrasou. Mas no final, tudo acabou dando certo. E eu dei esse exemplo simples para você, um exemplo comum, totalmente fora da logística, mas encaixa perfeitamente ali na sua carreira. O seu crescimento na logística
Não tem como simplesmente deixar ele ir ao sopro do vento, porque o vento pode levar a sua carreira para um lugar que não é o lugar esperado, não é para onde você gostaria de chegar. Então, saber como planejar cada degrau da sua carreira vai te dar uma orientação muito clara do que você deve fazer, quais habilidades que você deve ter em cada degrau que você for subindo. E para que esse caminho ele seja percorrido de uma maneira, vamos assim dizer, mais tranquila, ele precisa ter um sentido só, sem atalhos. Você não pode correr o risco de ficar entrando em atalhos e depois se perder. Pode ser que você acabe também encontrando obstáculos, coisas que vão te deter, vão te parar em determinado momento, mas também você não pode, você precisa estar preparado para superar tudo isso e continuar ali o seu percurso, continuar trilhando ali o caminho que você definiu para a sua carreira. E pode sim. Tem gente que acha que não dá para planejar, né? Mas dá sim, pode sim. Você pode se planejar. Afinal, quando alguma coisa nova, né, pode ter acontecido e você precisa ajustar as velas. Então, se você fala assim, poxa, mas eu não vou me planejar, porque se eu me planejar e mudar tudo, como é que eu vou fazer? Não tem problema, você pode mudar o percurso, você pode ajustar as coisas. Porque a gente não tem alguma coisa, vamos pensar, como você é muito novo e você planejou alguma coisa para os próximos 10, 15 anos, pode ser que aconteçam coisas ali no seu caminho que façam com que você precise replanejar, que você precise arrumar ali as velas ali para que você siga o caminho que você está redefinindo. Não tem problema fazer isso, porque pode acontecer situações que vão forçar com que você reveja ali a sua trajetória para que você chegue aí no destino que você definiu para você. E quando eu falo de planejamento, né, da carreira, né, para que você consiga subir os degraus na logística, você não pode cometer um erro. Esse não pode cometer o erro que vai atrapalhar muito para que você consiga chegar no destino. E cometer esse erro, ele vai atrapalhar muito, porque você não vai conseguir atingir aquele objetivo que você definiu para você. E isso precisa estar muito claro na sua cabeça. E sempre que você pensar em planejamento de carreira, você precisa lembrar disso. É algo que você precisa anotar, porque é algo importantíssimo. É um erro que você não pode cometer, porque se você cometer esse erro relacionado à sua carreira, relacionado ao planejamento da sua carreira na logística, ele pode comprometer o seu crescimento na carreira. E o maior erro que você pode cometer quando a gente fala de planejar a sua carreira, qual que é? É delegar a sua carreira, delegar o seu crescimento na logística. O que é exatamente delegar? Delegar é quando você pega uma coisa que você deveria estar fazendo e você está passando para uma outra pessoa fazer. Isso é delegar. Ou seja, é uma coisa que é tua responsabilidade e você passa para uma outra pessoa fazer. E se você delega a sua carreira para alguém, o que significa? Vamos supor que você pode estar delegando a sua carreira para a empresa em que você trabalha. Você está delegando o quê? O seu futuro profissional, a possibilidade de conquistar ali os seus objetivos pessoais para uma outra pessoa. Não está mais na sua mão. Saiu da sua mão. E quando você faz isso, você simplesmente está entregando o seu futuro para uma outra pessoa. Você acha isso legal? Você acha que essa é a melhor forma de você tocar a sua carreira? Deixar que alguém defina para onde ela vai, aonde você vai chegar? E o profissional que você quer se tornar na logística precisa ser, para você chegar ao profissional que você quer se tornar na logística, você precisa estar planejando degrau por degrau. Você precisa conhecer, né, e ter consciência muito clara de todas as habilidades que são muito importantes para você.
Porque se você não tem consciência das habilidades que você precisa ter para subir cada degrau, como é que você vai se preparar para isso? Lembra que planejar é uma etapa fundamental na nossa carreira. E se você está planejando, você precisa planejar o que você vai fazer, como você vai se preparar, porque o próximo degrau vai te exigir algumas habilidades que talvez você hoje não tenha. Então você precisa começar a se preparar, concorda? E muitas vezes, o que a gente costuma dizer, uma pessoa que esteja perto ali de você, que tem mais experiência na área, que tem mais experiência já de carreira, pode ser até mesmo o seu gestor, ele pode te ajudar nessa dúvida, ele pode te ajudar a tirar a entender o que você precisaria fazer quando for subir o próximo degrau, qual é a habilidade que você deveria ter. Mas olha, você conversar com o gestor, conversar com alguém mais experiente, não vai tirar de você a responsabilidade em conduzir esse planejamento. Você só está pedindo para que alguém te ajude a entender o que você precisa ter. Tá? Mas não é você delegar o planejamento. Essa pessoa não vai fazer o planejamento da sua carreira por você. Tá? Por mais que essa pessoa seja seu gestor, por mais que essa pessoa seja mais experiente, ela vai te ajudar a entender o que você precisa ter no próximo degrau que você quer atingir aí na logística. É isso. E aí você fala, poxa, mas eu quero atingir daqui a tantos anos tal posição. Então tá, então você precisa começar a se preparar com isso. É isso que essa pessoa vai te ajudar. Ela não vai planejar a sua carreira, tá? Ela não vai planejar por você. E eu já ouvi algumas vezes, profissionais questionarem sobre plano de carreira nas empresas onde eu trabalhei. Mas eles chegavam comigo, vinham perguntar, Rubens, qual que é o plano de carreira que a empresa tem para mim? Assim que eles vinham perguntar para mim. E aí eu te falo o seguinte, empresas privadas, empresas que não são públicas, que não é um cargo público, não tem um plano de carreira, não existe. Sabe aquele plano de carreira que fala, olha, você hoje é o dia tal, daqui a 2 anos você vai estar ocupando a posição tal, e depois que você ocupar a posição tal, mais 2 anos você vai para outra, e assim sucessivamente. Isso não existe numa empresa privada. No meio militar, isso existe. Você é promovido por tempo, por tempo na função. Mas na área privada não tem. Você até tem a trilha de carreira dentro da empresa. A trilha qual que é? Todas as degraus que você pode subir e depois quais são as áreas que você pode ser um analista, você pode virar um analista, você é júnior, você vai virar pleno, sênior, você pode ir para a área tal, área de transportes, uma área de planejamento, uma área de armazenagem, uma área de comércio exterior. É uma trilha. Só que não vai estar lá escrito que daqui a tantos dias, tantos meses, tantos anos, você vai estar naquele lugar. Não. De novo, isso não existe em empresa pública. Tá? Desculpa, não existe em empresa privada. Isso pode existir em empresas públicas e militares. Isso realmente existe lá. Então, você deve o quê? Você deve discutir sobre o que você precisa fazer para se desenvolver, para se capacitar. E você tem que ficar atento aí às oportunidades que possam surgir na empresa. Isso é muito importante. E esses profissionais, quando você vai conversar com eles, são profissionais mais experientes, eles vão te ajudar exatamente a entender, o que eu preciso me desenvolver, quais são as capacitações que eu preciso ter para continuar crescendo. Eles vão conseguir te ajudar, esses profissionais mais experientes, eles sabem quanto tempo que vai levar para você subir cada degrau. E eles sabem que subir não é automático. O subir vai depender da sua conquista, das suas entregas, de como que você está entregando os resultados, de como que você está batendo as suas metas. Então você pode fazer um planejamento perfeito,
muito bonito, bem claro, aonde você quer estar no ano tal, daqui a tantos anos, e você pode fazer um planejamento perfeito. Só que se você não estiver entregando os resultados, se você não estiver batendo as metas, se você não estiver resolvendo os problemas que aparecem ali na área onde você está trabalhando, infelizmente você não vai conseguir fazer com que aquele planejamento se torne realidade. Porque não adianta nada você planejar e depois você não entregar os resultados que a empresa espera. Aí você não vai crescer na carreira mesmo. Agora, o profissional que quer crescer na carreira, ele definitivamente precisa ter um planejamento, sempre. Isso é algo fundamental. E uma boa forma de você fazer esse planejamento da sua carreira, para você subir, né, os degraus na logística, uma boa forma é que você faça esse planejamento considerando 2 momentos. Separar em 2 momentos diferentes aí da sua carreira. E esses 2 momentos eles vão funcionar como o quê? Eles vão acabar funcionando como se fossem marcos profissionais, né? Marcos para que você possa visualizar o seu avanço na logística. E por que é importante você ter esse marco para você visualizar o seu avanço, né? O seu crescimento profissional na logística? Para te motivar. Porque já pensou, você coloca que daqui a 10 anos você quer atingir a posição de gerente de logística, por exemplo. Só que você vai ter que esperar 10 anos para você perceber que você está crescendo na sua carreira. Aí você não vai estar percebendo o seu avanço. Então quando você define objetivos em prazos menores, você consegue perceber que você está conseguindo crescer. E aí você consegue ver que você está tendo sucesso na estratégia que você montou para a sua carreira. Que tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo com que você se preparou, que se capacitou, está funcionando. E a partir do momento que você faz isso, e você estabelece um planejamento de curto prazo, e você chega nele, aquilo te motiva. Poxa, consegui atingir minha primeira meta de carreira. Agora eu vou para a próxima. E aquilo vai te motivando a continuar sempre se movendo. Para quê? Para continuar crescendo aí na sua carreira na logística. Então esses 2 marcos, eles são muito importantes porque eles vão te ajudar realmente você a estabelecer um plano. E você vai ter um plano de curto prazo e um plano mais longo, um plano para um longo prazo. E dessa forma, os seus avanços eles vão ficar muito mais direcionados, com os objetivos mais claros e fazendo com que o seu planejamento foque no que é extremamente importante para aquele momento. Por exemplo, para o curto prazo. E pode parecer uma boa ideia, né? Você pular ações que estão ali focadas no curto prazo, né? Você tem lá ações que estão lá já direcionadas lá para o longo prazo e você quer pular essas ações e já direto para elas. Por quê? Você quer dar uma acelerada no seu crescimento. Então você já vê, bom, eu defini ações para eu atingir essa posição no longo prazo, pô, quer saber? Eu vou fazer isso aqui antes. Por quê? Porque se eu já começar a fazer isso, eu já vou começar a colher os resultados. Então eu vou acelerar. Só que não vai acontecer isso. Por quê? É a famosa história de pular etapas. Quando você pula uma etapa, você está comprometendo a sustentabilidade da sua carreira. Por quê? Porque você deixou de fazer algo que deveria estar sendo feito no curto prazo. Algo que você deveria estar se preparando, realizando no curto prazo. E por quê? Porque aquilo ali dá uma solidez na sua carreira. Aquilo ali dá experiência para você. E aí quando você chega na etapa de longo prazo, que você tem que começar a focar em outras ações, você já teve experiência, já passou por outras situações que vão ajudar com que você fique mais forte, com que você fique melhor preparado. Então, quando você pula uma etapa, você acaba perdendo ali o foco. E quando você perde esse foco no que você deveria estar fazendo hoje na sua carreira, qual é a ação que você deveria estar realizando hoje na sua carreira para garantir esse crescimento profissional, quando você faz isso, você pode simplesmente estar comprometendo o seu crescimento. E o seu plano, que você vai estabelecer, um plano de curto prazo para a sua carreira, ele está relacionado diretamente com o seu objetivo profissional daqui a 2 anos.
Você precisa estabelecer um objetivo profissional para daqui 2 anos. Então, quando você planeja alguma coisa, você planeja a sua carreira, você precisa falar aonde você quer chegar. Então, você precisa definir qual é o seu objetivo. E nesse planejamento que você vai fazer de curto prazo, deve constar tudo o que você precisa fazer, o que você precisa aprender, quais são as habilidades que você precisa desenvolver e ter para atingir aquele primeiro objetivo profissional. Aquele objetivo profissional que você definiu para atingir em até 2 anos. Isso vai estar no seu plano de curto prazo. Não pode sair. E você não pode deixar de ter isso lá. E você tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Cuidado para você não sair listando 500 coisas para você fazer. Fazer um plano de ação gigantesco para que você consiga cumprir todas as ações para atingir aquele seu objetivo. Então, não vai fazer 500 ações, não vai ter 500 itens para você fazer, para você conseguir atingir o seu objetivo profissional ali na logística. Com certeza, vão ter aprendizados que serão listados. Só que avalie realmente se você precisa fazer algumas coisas. Se você precisa ter aquela habilidade, se você precisa ter aquela competência naquele degrau que você está programando, planejando para subir para o próximo degrau. Cuidado! Isso é uma coisa normal a gente ter. Dúvida. A gente pode ter dúvida, poxa, será que eu preciso saber isso para ir para esse próximo degrau? Ah, eu sou hoje analista júnior. Será que eu preciso saber falar um idioma X, inglês ou espanhol na minha empresa para eu conseguir subir para o próximo degrau? Precisa avaliar. Precisa avaliar o contexto da empresa onde você está. E se você tiver dúvida, você tem que fazer o quê? Perguntar. Não fica presumindo algo que você não tem certeza. Por quê? Porque às vezes você não tem tanta experiência ainda para entender qual que é as competências, quais são as habilidades que você precisa ter no próximo degrau. E é aí que entra a figura de quem? Do seu gestor. Conversa com o seu gestor. Conversa com ele para ele te ajudar nesse planejamento da sua carreira. Se isso for necessário, vai lá conversar com ele. Não tem problema nenhum. Tem gente que tem medo, de conversar com o gestor para falar sobre a carreira, porque parece que está querendo sair da empresa. Não tem nada a ver, pelo contrário. Quando você vai conversar com o seu gestor sobre a sua carreira, demonstra para ele um grande interesse no seu crescimento profissional. E a partir do momento que o gestor percebe que um profissional está realmente com interesse no crescimento, ele vai começar a olhar para aquele profissional de uma forma diferente. Porque todo mundo quer crescer e quer ganhar mais. Só que pouca gente acaba se preparando ou se preocupando em saber o que precisa fazer para chegar nessa posição, o que precisa fazer para ganhar mais. Então vai lá, conversa com o gestor. E essa ajuda, a ajuda que ele vai te dar, essa conversa, é para clarear na sua cabeça o seu planejamento, o planejamento da sua carreira. Não é para que ele faça o planejamento por você. Lembra disso. A carreira é tua, não delegue o seu futuro profissional para uma outra pessoa. Não faça isso de jeito nenhum. Tá ok? Porque se der errado, você vai botar a culpa numa pessoa. Poxa, tal pessoa falou que eu tinha que fazer isso. Cara, a responsabilidade da carreira é sua. Você vai fazer isso, você vai garantir isso. Você vai correr atrás disso. Também esse é um outro ponto. Tem gente que coloca tanta responsabilidade da carreira em outras pessoas e até na própria empresa, que delega a responsabilidade de se capacitar, de ir lá procurar um treinamento específico, alguma coisa, para a empresa. Se a empresa não fornece isso, a pessoa não vai atrás. É um grande erro, não dá para fazer isso. Tem que ir atrás, tem que realmente correr atrás dos gaps que você precisa, de tudo que você precisa se preparar para você conseguir subir o próximo degrau. E recentemente, então assim, por isso que é muito importante conversar com o gestor, tá? Então acho que essa conversa com o gestor é fundamental para ajudar a clarear você. E eu queria falar com você o seguinte, ver como é importante, quando alguém mais experiente, ele te ajuda nesse processo de planejamento. Recentemente eu estava conversando com uma profissional de logística e eu perguntei para ela sobre os planos que ela tinha para a carreira, E ela falou que ela ia
intensificar exatamente o aprendizado de um outro idioma. Ela falou, vou intensificar as aulas de inglês. Por quê? Porque na visão dela era fundamental ela aprender o inglês, ela falar bem o inglês, porque na cabeça dela, no pensamento dela, se ela não soubesse esse idioma, ela não ia crescer na carreira. Então, se eu não aprender o inglês agora, eu não vou crescer profissionalmente. Então, no planejamento dela, estava lá listado aprender inglês. Por quê? Para que ela pudesse alcançar os objetivos que ela definiu para a carreira dela. E aí, consequentemente, ela conseguir subir ali nos degraus, né, na logística. E durante a conversa com essa profissional, eu fui conversando e fui mostrando para ela que o inglês não era tão primordial assim naquele momento que ela estava de carreira. Naquele momento de carreira, não era o inglês que ia fazer tanta diferença assim para ela crescer. Que ela poderia crescer na carreira mesmo sem saber o idioma. Ela até ficou espantada quando eu falei isso. Mas por que ela podia? Porque não são todas as áreas na logística e nem todas as empresas que precisam de profissionais que tenham o domínio do idioma inglês. Não são. E que existem, né, outras habilidades muito mais importantes e que ela já devia estar aprendendo, e não só aprendendo, ela já devia estar praticando lá na empresa onde ela trabalhava. Porque eram úteis para a empresa naquele momento. E eram habilidades que eram úteis não só para a empresa onde ela trabalhava, como são úteis para qualquer empresa e em qualquer área da logística. E aí ela entendeu isso nessa conversa que a gente teve, e ela mudou o planejamento dela. E essa mudança foi boa por quê? Porque ela ia focar em algo que não viraria o jogo a favor dela. Não ia ser algo que realmente ia fazer com que ela desse aquele crescimento profissional que ela estava buscando. Então ela manteve o idioma no plano, é uma coisa que ela vai aprender, certo? Porém, de uma forma menos importante. Antes ele estava como prioritário, era o primeiro da lista. Ela colocou num item abaixo e ela entendeu que tinha outras coisas mais importantes que ela ainda não estava fazendo. Por quê? Porque ela ainda não a tinha aprendido, não sabia aquilo. E ela precisava fazer. E sem ela fazer, sem ela saber aquilo, ia ser muito difícil para ela conseguir subir os degraus ali na carreira. E aí ela priorizou o aprendizado dessa habilidade, porque aquele momento era muito importante para ela. No momento que ela estava vivendo, aquela habilidade que ela estava com essa miopia, ela não percebia o quanto era importante, falou, poxa, eu preciso aprender isso. Então calma aí, deixa eu aprender isso aqui, porque sem isso aqui eu posso estar falando um inglês fantástico, mas se eu não tiver com essa habilidade, eu não vou conseguir ter sucesso na minha carreira na logística. Então, mudar o planejamento, errar no planejamento faz parte. Por isso que é importante você ter alguém com bastante experiência ali perto de você. Porque essa pessoa com mais experiência, ela vai te ajudar a direcionar da melhor forma possível a sua carreira. Para você não gastar os esforços, de repente, muito esforço, em uma coisa que não era o que era importante naquele momento. E você também, esse exercício de planejamento de carreira, você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Listar o que você precisa fazer, as habilidades que você precisa ter para você alcançar o seu objetivo também a longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é onde você vai querer estar daqui a 5 anos. Então você vai definir a sua lista, né, de ações de curto prazo, que é para 2 anos, e também ações para daqui a 5 anos, a um longo prazo. E o conceito de planejamento de curto prazo é o mesmo planejamento de longo prazo. Você precisa ter os 2 planejamentos bem definidos para você ter sucesso aí no seu crescimento profissional trabalhando na logística. Mas você precisa tentar uma coisa e seguir a ordem. Primeiro, as ações do curto prazo para atingir o objetivo de curto prazo. Ou seja, a posição que você quer chegar daqui a 2 anos. Segundo, as ações do plano de longo prazo para atingir o seu objetivo de longo prazo, que é a posição que você quer atingir, chegar daqui a 5 anos. Não vai pular etapas. São ações distintas. Ok? Segue essa ordem.
Não tenta ser, a gente costuma dizer, não tenta ser apressadinho, né? Não tenta ser uma pessoa que queira fazer as coisas na pressa e acaba pulando etapas e aí não vai conseguir ter o sucesso que você está buscando. Então planeje sua carreira, porque é importante. E se for necessário, você replaneja. Se você tem alguma coisa que mudou nesse meio tempo e você viu que, agora não faz muito sentido eu seguir esse caminho, aconteceram situações diferentes na vida pessoal, na vida profissional, e você tinha montado um planejamento, vai lá, replaneja. Não tem problema. Não tem problema, as coisas mudam, a vida muda. Você pode replanejar. Faz bem replanejar, inclusive. Porque às vezes você pode ter um plano que perdeu o sentido por alguma razão. Então você vai lá, replaneja. Você não pode ficar sem nenhum planejamento para a sua carreira. Ficar deixando a sua carreira à solta, né? A sua carreira seguindo aí ao sopro do vento. Não faça isso. Então você tenha sempre aí um bom planejamento da sua carreira para que você consiga subir os degraus na logística e crescer profissionalmente na logística. Tá ok? Planejamento é fundamental para te ajudar nisso, para orientar ali aonde você quer chegar, e cada vez que você, por acaso, estiver saindo do caminho que você deveria estar, você vai saber muito bem onde você quer chegar e você vai conseguir trazer a sua carreira para o caminho certo, para atingir o seu objetivo final e chegar no destino que você quer, que é aquela posição, aquele cargo que você definiu para atingir daqui a 2, daqui a 5 anos. Tá ok? Então, planejamento, planeje cada degrau da sua carreira na logística, para você ter aí como suas metas e atingir o seu objetivo profissional. Bom, queria agradecer aqui a participação na nossa live, na live de hoje, né? Essa live muito importante sobre planejamento de carreira. Como eu disse, muitos profissionais acabam deixando o planejamento da carreira para uma outra pessoa, às vezes até para a empresa mesmo, né? Fazer o planejamento por ele. E não é isso. O planejamento é seu. Por quê? Porque a carreira é sua. Você precisa saber onde você quer chegar. Você tem dúvidas? Mas eu não sei quais são as habilidades, quais são as competências, o que eu preciso me capacitar. Você tem dúvida? Pergunta. Pergunta para quem? Para o seu gestor. Ou para uma pessoa mais experiente, que você admire, uma pessoa que você tem ali por perto, mas converse com essa pessoa. Ela vai te ajudar a clarear tudo isso e você montar realmente um bom planejamento da sua carreira, que é o que vai fazer com que você consiga aí atingir o seu objetivo profissional e crescer profissionalmente trabalhando na logística. Tá legal? Eu queria dizer o seguinte, nossa próxima live é na segunda-feira, então segunda-feira às 8h30 da noite aqui no Instagram, tá legal? Sempre de segunda e quinta-feira às 8h30 da noite eu estou aqui falando sobre um tema relacionado à carreira na logística, tá legal? Então você, profissional de logística, fica aqui comigo toda segunda e quinta-feira, marca aí no seu celular, deixa um lembrete para você, 8h25 tá aqui, não perder nenhum conteúdo aí para ajudar na sua carreira na logística, tá legal? Então, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima live segunda-feira. Tchau, tchau!